Muitas vezes me perguntam quais são as espécies de danos que são discutidos no processo de perdas e danos ou no processo de responsabilidade civil. A mesma coisa. Perdas e danos e responsabilidade civil é a mesma coisa. Grosso modo, nós temos 3 espécies. Danos materiais, danos morais e os danos estéticos. Tá? Os danos materiais eles são divididos em 2, que é o dano emergente e o lucro cessante. Eu não gosto de dar exemplos em vídeos, né? Quando a gente está conversando pessoalmente, eu tenho muitos exemplos, porque a gente está em outro contexto. Mas em vídeo na internet, eu evito dar exemplo. Mas vamos dizer que uma pessoa morreu, tá? No exercício da minha profissão, causou alguma coisa, uma pessoa morreu. Então, o dano emergente, o que seria? Seria todas aquelas despesas que foram feitas para poder tentar salvar a vida daquela pessoa, por exemplo. Tá? Então, tudo aquilo que foi necessário de despender, por exemplo, se foi necessário fazer uma cirurgia, se foi necessário fazer um transporte, tudo que foi necessário, ou se for um acidente de moto, por exemplo, ou de carro, o prejuízo da moto, o prejuízo material da matéria da moto, do carro, isso tudo é dano emergente, ele emerge do acidente, ele emerge da situação. Então ele é ali visível, é um dano material emergente. Você olha, teve prejuízo no automóvel, teve prejuízo numa cirurgia, você chega com uma conta, você tem que apresentar despesas, então ela chega num valor bem determinado na mão do juiz. Olha, eu gastei tanto por causa dessa situação. E o que são os lucros cessantes? Olha só, a pessoa morreu. Então, ela trabalhava, ela tinha uma profissão, ela oferia renda. E se ela não tivesse morrido por uma situação causada pelo nosso segurado, pela nossa pessoa hipotética aqui, se ela não tivesse morrido, ela tinha uma expectativa de vida de até os 70 anos de idade, por exemplo. Então, eu estou falando aí de uma pessoa de 30 anos, mas que viveria até os 70 anos. E durante esse tempo ela ganharia recursos financeiros. Ela trabalharia até os 50, 60 anos, se aposentaria e ainda continuaria recebendo a aposentadoria dela. Então aquela família vai deixar de gozar daquele valor que a pessoa contribuía em sua casa todos os meses. Existe até um cálculo para isso. O juiz ele pega 30%, por exemplo, vamos dizer que a pessoa recebia aí um salário mínimo, hoje está R$ 1.600. Então, 1/3 daquela renda ela gastava consigo mesmo. Então, aquele valor, ele não. Eu vou pegar aqui 1.600 dividir por 3. R$ 533 ela gasta. Isso é uma pessoa que recebe um salário mínimo, hoje estou em 2026. Tá? Salário mínimo R$ 1.600. R$ 533 ela gastava consigo mesmo. Agora, os outros R$ 1.066 ela colocava em casa. Ela sustentava a família dela, sustentava a casa dela. Pagava as contas, pagava a escola, pagava alimentação, pagava. Então, para aquela família, ela teve um lucro cessante. E esse lucro cessante, a pessoa 30 anos de idade, tinha uma expectativa de receber aquilo até os 70, então são 40 anos de lucros cessantes. O seguro cobre isso? Cobre, desde que você tenha capital, limite máximo de garantia. Aí eu falo, não, vamos colocar aqui R$1 milhão na sua apólice de seguro. Não é muito. A pessoa fala, nossa, mas tudo isso? Não é muito. Por quê? Se você pegar que a pessoa pagava R$ 1.066 durante 40 anos vezes 12 meses. Eu fiz a conta errada. 1.066 vezes 40 vezes 12. Estou falando aí de 511 mil reais. Então, com valores atuais, tá? Valores atuais, uma pessoa que recebia um salário mínimo, o juiz tira 30% porque ela gastava consigo mesmo, e aquela família que está processando a pessoa, o causador do dano, teria direito a ganhar 511 mil reais,
divididos aí em torno de 40 anos com uma pensão mensal. Então é pensão vitalícia não, mas é uma pensão mensal. Todos os meses você é condenado a pagar uma pensão. O que a seguradora faz? Você tem uma limite de garantia de R$1 milhão e você tem aí uma condenação de 30%, de 60% do salário mínimo. Vamos constituir um investimento. Tá? Eu gosto de dar o exemplo de um aluguel, por exemplo. Vamos comprar uma casa em nome da seguradora, alugar, que gere um aluguel de 2/3 do salário mínimo, alugar essa casa, tá? E todos os meses são pagos aquela indenização para aquela família. O seguro faz isso. Então você fica tranquilo. Quando terminar aquela obrigação, né, a pessoa, 40 anos depois, a casa volta para a seguradora, que ela está no nome da seguradora, e aquela família deixa de receber aquela pensão, porque já extinguiu a obrigação. Mas o seguro paga através. Eu coloquei o exemplo do aluguel, que é mais fácil para algumas pessoas entenderem, mas na verdade é um investimento. É feito um investimento, um fundo de investimento, em nome da seguradora, o investimento é da seguradora, e você paga aqueles frutos para a família. R$511 mil. É possível fazer isso. Agora, também é possível a seguradora fazer um acordo com aquela família. Olha, família, eu vou fazer um investimento de R$511 mil e durante 40 anos, todos os meses, eu vou pagar 2/3 do salário mínimo para vocês, por conta de indenização de lucros cessantes no acidente que aconteceu. Tá? Perfeito? Perfeito. Vocês gostariam, um exemplo, a seguradora pode fazer esse tipo de proposta. Tá? Você não. Você pode com autorização da seguradora. Mas então, você aceitaria R$300 mil hoje para você direto? Acabou? A gente extingue essa obrigação? Pode. Se a família aceitar, são todos maiores, capazes. E se for menor de idade, também pode, porque vai estar assistido pelo Ministério Público. Então, por conta de ser incapaz. Então, vocês aceitariam um acordo de receber 300 mil e não se fala mais nisso? Daqui a 40 anos, vocês não vão mais ter direito a nada. Vocês recebem 300 mil, ou então eu faço um investimento e pago aí 2/3 do salário mínimo durante o resto da vida, durante 40 anos, tudo bem? A pessoa pode escolher, e a seguradora com certeza vai preferir fazer um acordo, porque ela se livra de uma obrigação de 40 anos, tá? Mas todos os dois casos são possíveis. Então, quando eu falo num limite de garantia de R$1 milhão, isso é básico. Básico, eu não estou brincando, é básico. Outra coisa, danos morais. A pessoa fala, não, dano moral, cara, o que eu mais ouço é isso. Se você xingar alguém no trânsito, isso é uma coisa sem sentido, não existe isso. O dano moral, vamos pensar no nosso caso aqui, que a pessoa morreu. A pessoa morreu e ela tinha, ou ele tinha uma esposa, ou ela tinha um marido, tinha 2 filhos, tinha um pai, tinha 2 irmãos. Se o advogado pegar essa turma toda e botar no processo, olha, eu estou querendo receber uma indenização porque eu perdi o meu filho. Então, o dano moral é a indenização pela perda de um ente querido. É a dor íntima, a dor moral de eu ter perdido um filho por culpa de uma outra pessoa. De eu ter perdido um pai porque alguém avançou o sinal vermelho. Ou porque alguém cometeu um erro profissional. Eu perdi a minha esposa porque ocorreu uma barbeiragem aí profissional, uma pessoa fez uma coisa errada profissionalmente. Vocês estão entendendo? Então, danos morais é muito sério isso. Não é xingou ninguém no trânsito, é a dor íntima, a dor na honra da pessoa de ter perdido um filho, de ter perdido uma esposa, um esposo, um marido. Isso que são danos morais. Tá? E são valores altos. O juiz, 100 mil para cá, 100 mil para lá. Quando eu estou falando de pessoas diretas, às vezes até mais. Depende, porque o dano moral, o juiz, para avaliar o dano moral, ele leva em consideração quem era aquela pessoa. O juiz pode fazer isso, e ele usa isso, a capacidade financeira da pessoa. Uma pessoa que ganha um salário mínimo,
o juiz ele vai avaliar a situação financeira daquela família. Mas se a pessoa for um médico, um engenheiro, um influencer, um jogador de futebol, o juiz vai considerar. O jogador de futebol para de trabalhar com 35, 40 anos, entendeu? Durante esse tempo a expectativa é de ganhar tanto. Olha, é isso aí que é dano moral. Dano estético. O dano estético ficou feio. Não é assim. Perdeu um braço é um dano estético. É uma lesão corporal que a pessoa recebeu. Perdeu um braço, perdeu um dedo, perdeu um olho. Você está entendendo? Então, o dano... eles colocaram esse nome estético, mas não é simples estética. Não é pela beleza da pessoa. É pela situação de deformidade que ela vai enfrentar. Tá bom? Então, eu quis, de forma rápida, mostrar que quando a gente fala de um processo de responsabilidade civil, a gente está falando de assuntos muito sérios, muito dolorosos, e é o momento em que uma pessoa é vítima de uma situação grave. Seja um advogado que perde um prazo num processo penal, a pessoa vai ficar presa, porque o advogado perdeu um prazo, ou errou o recurso, ou numa clínica, enfim, eu não gosto de dar exemplos, tá? Mas vamos lá. É muito sério, são problemas realmente que podem impactar financeiramente a sua vida. E por isso é muito importante você ter um seguro de responsabilidade civil para proteger você, a sua profissão, as suas economias, enfim, a sua vida. Estou à sua disposição mais uma vez para a gente fazer o seu seguro, tá? Pode me chamar.